Boa noite, eu vou estar falando um pouco sobre ostomia. Para começar, a definição de ostomia é abertura. Então vai ser uma abertura que vai ser feita em determinado local do nosso corpo para eliminação de alguma coisa. As duas mais comuns que nós conhecemos é a colonostomia e a urostomia e ureterostomia. E também para a eliminação das fezes temos a ileostomia. Ou seja, são dois locais diferentes para fezes e dois locais diferentes para urina. Eu não vou adentrar muito sobre detalhe de como que funciona certinho, qual a localização, porque o próprio nome já fala. Ureter, do ureter, a urostomia vai ser retirado um pedaço do intestino delgado, né? Mais propriamente dito, o ilho, para estar fazendo vamos dizer, um cambalache, né, para fazer essa eliminação de dentro do nosso corpo para fora. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre a colostomia, tá? Que é o que a gente tem as bolsas apropriadas. Essa daqui é a bolsa simples, tá? Essa bolsa, ela tem que ser trocada diariamente. E temos essa bolsa aqui, que é chamada bolsa caraia, e ela pode ser usada mais ou menos de 5 a 7 dias. Essa bolsa, ela tem um período chamado de saturação, tá? Vocês podem ver que esse plastiquinho dela, ele tem essa cor aqui, um pouquinho mais próximo do amarelo. Quando ela começa a ficar mais clara, ela já está saturada, então é hora de trocar ela. Se ela não estiver saturada e der o prazo máximo de 7 dias, ela deve ser trocada. Essa daqui, o paciente vai estar eliminando as fezes aqui dentro, tá? Mais propriamente assim que ela é usada. Se essa bolsa atingir mais ou menos a metade aqui, da metade para menos de fezes, ela deve ser trocada. Essa bolsa, ela não é reutilizável, tá? Ela tem troca diária. Mas, se o paciente ele estiver fazendo fezes rotineiramente, excessivamente, ela tem que ser trocada mais de uma vez por dia. Já essa daqui, como eu falei, o prazo máximo é de até 7 dias, ou conforme a fabricação, né, que vem lá na bula. Essa bolsa, ela pode ser reutilizável, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês como que é que faz para ela ser reutilizada. Mas mais ou menos vai ter fezes aqui embaixo, quando ela tá no paciente fechada, ela vai estar clampeada aqui, com esse clamp, que eu não consigo abrir, mas é esse clamp, tá? E quando a gente for fazer a retirada do material das fezes aqui, a gente vai estar abrindo o clamp para as fezes descer. Após a gente fazer essa abertura, as fezes descer, a gente tem que fazer a lavagem dela aqui dentro, que já eu vou falar para vocês. Mas tá. Vamos lá, alguns cuidados que nós temos que ter com esses procedimentos. Usar sempre o coletor correto. Se é para urostomia, ureterostomia, a gente tem que usar a bolsa correta para esse procedimento. Eu trouxe uma fotinha aqui porque a gente não conseguiu o material original. Essa daqui é para urina, ela tem esse caninho aqui, ó, para descida da urina. Então eu não posso usar essa bolsa para um procedimento de colonostomia, porque o procedimento de colonostomia tem essa bolsa própria ou essa daqui, como eu já falei, tá bom? Um outro procedimento que a gente tem que estar atenta nos cuidados é referente ao tamanho. Essa bolsa, vocês podem ver aqui que ela tem tipo uma reguinha aqui, tá? Quando a gente vai fazer a troca dela, a gente tem que ver essa medida conforme o tamanho do estômago do paciente. Eu trouxe essa peça aqui, a gente sabe que é um colo do útero, mas só para me mostrar para vocês terem mais ou menos uma noção. Um estômago é como se fosse isso aqui. E isso aqui é o quê? Vamos falar da colonostomia. É o intestino do paciente que está para fora do corpo dele, né? Então, assim, na hora de colocar a bolsa, para fazer a troca da bolsa, a gente tem que fazer a medida aqui, ó, para saber certinho qual o tamanho usar, tá bom? Para não ter nenhum problema. Por quê? Se a gente usar um muito largo, às vezes vai acontecer o que? Ela não vai cair dentro da bolsa, ela vai extravasar por fora.
e vai ocasionar maiores problemas com a pele desse paciente, pode ocasionar até a necrose do próprio estômago. Outra coisa também, se ficar muito coladinho, esse papelzinho aqui, esse material, ele pode estar ocasionando feridas, ele pode estar ocasionando irritação, infecção na pele do paciente. Então, por isso que não pode ficar tão apertadinho também. Um outro cuidado que a gente tem que ter ainda com essas bolsas, tá? As duas ou todas as outras bolsas para esses procedimentos, é estar guardando esses coletores em um local arejado, limpo, seco, longe do calor, entendeu? Para eles ter a consistência deles até o final do uso. A gente tem que lembrar sempre, para qualquer uma dessas bolsas, esvaziar. Chegou até a metade, tem que esvaziar. Se for essa, vai trocar. Se for essa, vai esvaziar ela, tá bom? Porque se eu deixar as fezes acumulando, o adesivo que tá aqui, que é o que entra em contato com a pele do paciente, ele vai começar, a bolsa vai começar a pesar com as fezes, com a urina que tá lá, e esse adesivo vai começar a desgrudar da pele do paciente, ocasionando uma caída dessa bolsa. E a gente não sabe muitas das vezes onde o paciente vai estar, ou então como que tá em volta desse estômago, como que tá a pele do paciente. Pode até ocasionar problemas maiores. A gente, quando for fazer a retirada disso aqui, não pode desgrudar com força também, tá bom? Para não machucar a pele do paciente. Tem que proteger durante o banho. O paciente, se a gente conseguir fazer, tampar com alguma fita, alguma coisa desse estilo mais ou menos, é melhor ainda. Para quê? Para não estar molhando, porque se molha, a cola, ela perde a resistência dela, então vai desgrudar do mesmo jeito. A gente tem que saber também que quando a gente for fazer o banho do paciente, tem que fazer a troca dela, tá? Como eu já falei, a questões de dias. Como essa é diária, sempre que for dar o banho no paciente, já faz a troca da bolsa. Por quê? Quando a gente troca essa bolsa, a gente consegue olhar como que tá a pele do paciente, como que tá propriamente dito esse estômago, se tá tendo alguma infecção, se tá tendo alguma irritação, alguma alergia desse material ou de algum outro que tá sendo usado, entendeu? Se tá a pele muito seca, porque se tiver muito seca, a gente sabe que é sinal de desidratação. Se tiver muito inchado, quente, a gente sabe que é sinal de infecção. Então, a coloração exata para um estômago bom, um estômago legal, beleza, é aquela coloração vermelho vivo, bem vivo mesmo, tá? A gente pensa, nossa, deve estar infeccionado, né, porque tá vermelhinho, mas é a coloração normal dele, do estômago, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Não pode esfregar, tá? Na hora de retirar esse material, quando for fazer a limpeza, não pode esfregar. E sempre lavar com um sabonetezinho que não tenha glicerina, porque a glicerina ela vai ressecar, tá? Esse estômago. E se for ressecando, daqui uns dias o estômago do paciente tá o quê? Necrosado. Deixa eu ver também, a gente tem que verificar as fezes do paciente. Quando a gente vai retirar tanto dessa bolsa aqui, que vai ser desprezado ela por completo, ou tirar só o material aqui de dentro, a gente tem que olhar essas fezes, como tá a consistência dela. A gente sabe que o intestino tem suas proporções, então as fezes, para cada proporção do seu intestino, ela tem um jeito. Em um local ela tá mais líquida, no outro local ela tá meio pastosa, no outro ela tá já um pouco mais dura. Então, se o nosso estômago tiver, por exemplo, lá no colo descendente, a gente sabe que as nossas fezes já tá numa consistência mais dura, né? E se as nossas fezes sair meio diarreica, a gente sabe que algum problema tem, entendeu? Então, a gente tem que estar observando, cuidando desse material que está sendo expelido também, né? E se tiver com odor, a gente sabe que é infecção. Então, já tem que ter um olhar mais crítico para essas coisas. Vamos lá, então.
Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas tem essa reguinha aqui também, olha. Essa reguinha geralmente ela é usada pra medir o tamanho do estômago, ó, pra na hora que for fazer o recorte aqui, fazer o recorte adequadamente do tamanho do estômago. Pra gente fazer o nosso procedimento propriamente dito, nós vamos precisar de gaze, vamos precisar de soro fisiológico, de uma agulha, da cuba-rim, da bolsa, tá? Eu acredito que hoje essas bolsas sejam usadas no hospital e essas bolsas sejam usadas em casa, né? Porque muitas das vezes o paciente não tem dinheiro para comprar uma bolsa dessa daqui. As luvas de procedimento nós vamos usar também. E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que faz. Deixa eu ver se eu consigo adaptar aqui alguma coisa. Vamos lá. Isso aqui é o nosso estômago, né? Então, tá aqui nosso estômago. Vamos imaginar que a nossa bolsa já está nele, tá bom? Vou abrir uma bolsa aqui só para vocês verem. Só um pouquinho, tá, gente? Só vai ser bem rapidinho. Nesse procedimento aqui, a gente vai fazer a retirada dessa bolsa, né? Porque ela tem que ser troca diária. Então, eu vou fazer o procedimento um pouco rápido aqui, só pra vocês verem, porque não tá querendo parar, né? Não tá querendo, então tudo bem. Vamos lá. A gente vai tirar com cuidado aqui, remover o adesivo da bolsa, as fezes vai estar aqui. Removendo, a gente vai estar de luva, tá? Eu não estou nesse momento, mas a gente vai estar. Vai retirar e colocar dentro da cuba-rim. Aqui a gente vai avaliar como que tá a pele desse paciente em volta, como que tá o estômago, se ele tá crescendo, ou seja, se ele tá saindo para fora, ou se ele tá regredindo, entrando para dentro, se tá seco, entendeu? Se tem algum sinal de infecção, alguma coisa desse estilo. A gente vai pegar aqui nossa gaze, vai abrir, jogar o sorinho aqui, depois que conectou com a agulha, jogou o soro. Beleza? E a gente vai passar o centro dessa gaze aqui em volta. Passou uma, vem passar outra, até vocês verem que limpou o nosso estômago, tá? Existe, às vezes, quando vocês for fazer, vai estar saindo fezes, então tem que cuidar com isso também. Porque não adianta você limpar e continuar caindo as fezes aqui, depois você colocar o adesivo com a pele toda suja, porque aí a bolsa não vai colar, tá bom? Então, nesses casos, vocês tentam limpar aqui primeiro, e aí já começa a colocar a bolsa aqui, para quê? Para as fezes já ir caindo aqui dentro, e depois vocês terminam de limpar aqui por fora. Limpou, fez a medida, colocou a outra bolsa aqui, prontinho, tá? No caso dessa daqui, a bolsa do paciente vai estar aqui já, não vai sair dele, tá? A gente, às vezes, consegue olhar como que tá a pele do paciente aqui desse lado, tá bom? Sem retirar essa bolsa, porque depois de retirada, ela não serve mais para usar. E aí, as fezes do paciente vai estar aqui. Como eu já falei, isso aqui vai estar clampeado. Aí, a gente só desclampeia ele e tira as fezes e deixa as fezes cair dentro da nossa cuba-rim. Caindo todas as nossas fezes, a gente vai jogar o soro aqui dentro, tá? Vai abrir isso aqui, jogar o sorinho aqui dentro, vai fazer a lavagemzinha aqui, e aí quando você vê que tá tudo já limpinho, você só retira aquele soro com o resíduo das fezes, tá bom? Fazendo isso, clampeia novamente e fecha, que já está pronta para uso. Tá bom? Lembrando sempre de estar analisando a pele desse estômago, tá bom? A pele em volta e todo o abdômen do paciente, porque o abdômen também conta muito, tá certo? Então, era isso e até mais. Olá, boa noite. Eu vou estar falando sobre feridas. E primeiro eu vou começar com a definição de ferida. Bom, a ferida é caracterizada pela perda da continuidade dos tecidos, podendo ser superficial ou profunda. E a ferida, ela deve se fechar em até 6 semanas. Após 6 semanas de evolução, se a ferida não apresentar nenhum indício de cicatrização, ela passa a ser considerada como úlcera. Ou seja, até 6 semanas
considerada ferida, após 6 semanas e sem nenhum sinal de cicatrização, ela passa a ser considerada como úlcera. E aí, a lesão, ela pode ser caracterizada de várias formas, pode ser caracterizada pelo comprometimento tecidual, caracterizada pela forma como foi produzida, pelo grau de contaminação, pela localização anatômica, pelo tamanho, comprimento, profundidade, o aspecto do leito da ferida e entre outros. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a classificação da forma que são produzidas. Ela pode ser de forma contusas, que é produzida por objeto rombo. Objeto rombo é objetos que não são perfurantes, né? Não são cortantes. E ela é caracterizada pelo traumatismo de partes moles e hemorragias. Nós temos as feridas produzidas de forma incisas, que essas sim são produzidas por instrumentos cortantes e geralmente elas se fecham por suturas. E aí nós temos as feridas causadas de formas assim laceradas, que elas têm bordas irregulares. E temos as perfurantes, que são pequenas aberturas na pele. E aí também temos a ferida pelo grau de contaminação. Nós temos as feridas limpas. As feridas limpas, elas não têm presença de infecção e elas também podem não ter exudato ou terem pequena quantidade de cor clara, assim, esbranquiçada, transparente. E aí nós temos as feridas contaminadas, que elas têm a presença de bactéria, e outros micro-organismos, porém é de forma transitória. Nas feridas contaminadas ainda não há a infecção instalada na lesão e também não há presença de sinais flogísticos, né? Ou seja, nem eritema e nem edema. Já na infectadas, há presença e multiplicação de bactérias e de outros micro-organismos. E aí sim já tem a infecção instalada e também tem a presença de sinais flogísticos. E aí a classificação das feridas é de acordo com a cicatrização. Nós temos cicatrização por primeira intenção, que é quando as bordas das feridas elas perdem pouco o tecido e elas conseguem ser aproximadas, né? Geralmente por suturas, as de primeira intenção. A de segunda intenção, ela cicatriza da borda para o centro, de baixo para cima, e aí nessa já há uma perda de tecido. E a de terceira intenção é assim, um paciente foi para um centro cirúrgico, retornou, só que aí no local da incisão, no local dos pontos, infeccionou e aí ele precisou retornar para o centro cirúrgico, reabrir aqueles pontos, tirar, né, todo o abscesso, todo o exudato, e aí ele retorna do centro cirúrgico. Só que aí a ferida, ela não vai ser mais suturada novamente, ela vai cicatrizar aberta, igual a da segunda intenção, da borda para o centro, de baixo para cima. E aí ela será chamada de decência. E nesse momento ela cicatrizará por terceira intenção. E nós temos algumas feridas que nós presenciamos no estágio, como, por exemplo, que eu presenciei, né? Cortes com vidro, úlcera devido a leishmaniose, úlceras venosas, queimadura, nós chegamos a presenciar isso no estágio. Eu vou falar um pouco sobre a úlcera venosa. A úlcera venosa, ela é um problema vascular. O que acontece? Às vezes, elas possuem um sistema que facilita o retorno venoso, que são as vênulas. O que acontece? As vênulas, elas jogam, né? As vênulas elas jogam o sangue para cima, digamos assim, né? Mas só que o que faz o retorno venoso acontecer é o vaso estar próximo. Só que para esse vaso estar próximo, nós precisamos da ajuda da panturrilha, né? Às vezes a gente já escutou na faculdade, né, que a panturrilha é o seu segundo coração. Por quê? Porque o músculo da panturrilha, o tríceps sural e o gastrocnêmico,
esses dois músculos, ele faz uma pressão no vaso e aí mantém esse vaso estável. E aí essa pressão é o que ajuda o vaso, né, a ficar estável e manter as vênulazinhas mais juntas. E aí ela joga o sangue para cima e fecha, impedindo com que ele retorne. E aí quando esses músculos eles perdem, né, a sua força, os vasos é como se eles ficassem moles, entendeu? Eles não ficam mais estáveis. E aí é onde cria o que conhecemos como varizes. E aí, o que acontece? Esses vasos, né, essas varizes, elas vão se expandindo e ficando maior. E aí o que acontece com as vênulas? Elas não conseguem mais ficar juntinhas assim, elas ficam mais afastadas, porque elas não estão mais estáveis, né? E elas vão ficando mais afastadas. E aí é o que dificulta o retorno venoso. Por quê? Porque ela joga o sangue para cima, só que aí na hora de fechar elas não estão próximas. Aí o sangue sobe e cai de novo, entendeu? Ele desce de novo. E aí o que acontece? Isso enfraquece a veia, porque o sangue venoso, né, que era para subir, ele tá pobre em oxigênio e nutrientes. Só que aí como ele desceu, ele permanece no tecido e ele vai causar dilatações, edema e vai impedir que o sangue arterial nutra os tecidos. E aí o que vai acontecer? Ali aquele redor, né, vai necrosar e dando origem a eczema e as úlceras. E aí tá, e nós tivemos também as queimaduras, né, nós tivemos isso lá no estágio. E a queimadura, elas são classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. As queimaduras de primeiro grau ocorre a vermelhidão e a hipiremia e atinge apenas a epiderme, como se fosse a queimadura de, né, você fica aí o dia inteiro no sol, você com certeza vai ocorrer essa queimadura de primeiro grau, vai queimar a sua epiderme. A de segundo grau atinge a epiderme e parte da derme. Na de segundo grau nós já teremos as bolhas. Só que as bolhas, elas possuem duas colorações. Você pode ter a presença de uma bolha rosa. Quando a bolha for rosa, quer dizer que ela atingiu a parte mais superficial da derme. Agora, se você olhar para a bolha e ver que ela é branca, quer dizer que ela atingiu a parte mais profunda da derme. E aí nós temos o terceiro grau. O terceiro grau quer dizer que queimou a epiderme, a derme e a hipoderme, né? Ou tecido subcutâneo. E aí, o quarto grau é quando lesiona os órgãos internos. Então, essas são as classificações da queimadura. E temos também as lesões por pressões, que a gente não chegou a ver no estágio, né? Mas pode ser comum em pacientes acamados, né? Principalmente a domicílio. E também no hospital, né? Quando a gente for para o estágio, provavelmente a gente vai pegar. Então, a lesão por pressão, ela também possui quatro estágios. O primeiro ocorre só uma hipiremia fixa, né? Uma vermelhidão fixa no local, que onde você faz o dígito pressão nessa vermelhidão e ele não fica branco. Se você fizer dígito pressão no seu braço, ficar um tempo soltar, você vai ver que o local ali ficou branco. Na lesão por pressão, ele não fica branco. Se você for lá naquela hipiremia fazer dígito pressão, ele vai continuar vermelho. Esse é o estágio 1. Aí no estágio 2, nós teremos perca da epiderme quanto à sua espessura, né? Uma perca parcial ali com a exposição da derme. No estágio 3, da lesão por pressão, nós teremos já a lesão da epiderme, da derme, da hipoderme e podendo atingir até a fáscia muscular. A fáscia muscular é uma membrana branca e fina que ela envolve todo o músculo. Aí, a partir daí, se rompeu a fáscia muscular e atingiu o músculo, aí já temos o estágio 4, que é onde vai atingir músculo, osso e tendão. Agora, eu vou demonstrar para vocês uma forma de fazer curativo. Como na Madre Teresa, a professora Michele, né, insistiu pra gente aprender a fazer com as pinças, eu vou demonstrar para vocês como fazer
um curativo com as pinças de um pacotinho estéreo, tá bom? Então agora eu vou ensinar para vocês, né, tentar aqui não contaminar, a abrir o pacotinho de curativos. Ele vem fechadinho assim, né, bonitinho. Aí o que a gente faz? A gente abre aqui, a gente vem aqui, ó, por trás e empurra. Aí ele ainda vai estar fechadinho, né? A gente vem e empurra de novo. Aí o que acontece? Pra você virar pra você, você não pode cruzar o campo. Então você vem girando, rodando. Aí você pega um ladinho, abre, o outro ladinho, abre aqui. Aí, ó, aqui, embaixo dessa dobrinha, tem uma pinça, a pinça dente de rato. Ela que vai te auxiliar a pegar as outras pinças. Lá no Maria Tereza, o pacotinho só vinha com 2 pinças. Porém, se a gente usar só 2 pinças, a gente acaba contaminando o nosso curativo. Então, essa aqui seria a forma correta, né? De vir um pacotinho de curativos com 3 pinças. Aí depois você vem aqui, ó. Você vê que o campo tá dobrado, você vem com o dedo aqui e empurra. Empurrou, você vem com a mão por debaixo do pacote decorativo, levanta e pegou a pinça dente de rato. Pegando a pinça dente de rato, você vai por dentro do seu pacote decorativo e aí abre ele. Agora, você vai usar a dente de rato para pegar a pinça. Essa aqui é a pinça Kelly. Aí você pegou a pinça, né? Vamos virar aqui o campo. Virou o seu campinho aqui, deixou ela no cantinho. Aí agora você pegou aqui a anatômica, bonitinho, deixou ela no cantinho. E aí a dente de rato você vai deixar do outro lado, diferente das duas, né? A Kelly e a anatômica você deixou do lado esquerdo, a dente de rato do lado direito. Beleza, tá aberto o seu pacote de curativos. Aí você vem aqui com a pinça Kelly, ela no primeiro momento que vai aqui te auxiliar. Aí você pegou a gazezinha e a anatômica vai auxiliar você a fazer sua trouxinha. Da borda centro, da borda pro centro, da borda pro centro, da borda pro centro. Beleza? Aí você fechou aqui, travou. Aí, deixa eu pegar aqui meu celular para fazer o curativo nele. Aí você vem da borda para o centro, da borda para o centro, da borda para o centro e descarta o seu curativo. Só que o que acontece? Agora a pinça Kelly está contaminada. Se você colocá-la dentro do seu campo, você vai contaminar todo o seu campo. E aí que entra a participação da pinça dente de rato. Eu deixo a minha Kelly bem no cantinho, bem longe. Pego a dente de rato e agora ela vai substituir a minha Kelly. Aí eu deixo aqui e faço de novo a trouxinha. Borda centro, borda centro, borda centro, borda centro. Peguei agora a minha trouxinha com a dente de rato. Peguei a minha Kelly, destravo ela e ó, sem contaminar, sem encostar na outra pinça, eu passo a trouxinha para outra e travo a minha pinça. Travei, troquei a mão, pegar minha ferida de novo, aí faço borda centro, borda centro, borda centro e taco para cá de novo no lixo. E assim sucessivamente até limpar a lesão. Aí, né, o meu soro, que já era para estar com a agulha, eu vou ensinar vocês aqui uma forma que o próprio professor Jobson já ensinou, de dobrar primeiro a agulha, ou de dobrar primeiro o plastiquinho, para ele poder
abrir aqui, né? Nisso eu estou com a minha luva de procedimento. Beleza. Aqui eu vou abrindo, ó, bem devagarzinho, sem encostar. Vou abrindo. Aí aqui eu não abro tudo, por enquanto. Aí eu pego assim, continuo até finalzinho quase. Aí agora eu pego o canhão com o plastiquinho. Aí eu venho com os dois aqui, ó, e vamos lá, puxo. Não encostei, não contaminei. Aí agora eu venho aqui no meu soro, né, que eu faço, pego o algodãozinho embebido de álcool, passo aqui em cima e furo. Pronto. Meu soro tá pronto para eu poder jogar, né, na gaze e irrigar, lavar a ferida. Isso aqui, na verdade, eu tenho que fazer antes de abrir aqui o meu centro. Já deixo prontinho aqui a minha gaze. Tá bom, gente? E aí, sobre as feridas, né? Ou sobre as coberturas. O que a faculdade tem aqui, que eu até trouxe para vocês verem, não é tão comum, mas se utiliza. Ó. Essa aqui é uma espuma 3D. Ela era para servir para absorver exudato, né? Mas ela absorve exudato mínimo e ela serve também para evitar, né, atrito na ferida. E temos também o hidrocoloide, que nós já ouvimos falar na faculdade. Ele geralmente é usado para prevenir lesão por pressão, né? Ou lesão por pressão estágio 1, quando ainda tem só aquela hiperemia. E nós temos aqui, eu ia até tirar do pacotinho para mostrar para vocês, só que ele está se desfazendo. Isso aqui ele é um alginato de cálcio. Ele é uma fibra de alginato de cálcio. Alginato, ele é muito bom, muito utilizado para fazer a hemostasia, porque ele ativa a cascata de coagulação. Então, uma ferida que está sangrando, com o alginato de cálcio vai fazer cessar esse sangramento bem mais rápido do que qualquer outra. E aí, nós temos também o AGE, muito famoso nas unidades. Ele serve para promover, né, para fazer crescer o tecido de granulação. Algumas literaturas dizem que ele serve como desbridamento, mas em uns vídeos de alguns profissionais no YouTube disseram que na prática clínica não funciona. Ele é mais só para tecido de granulação mesmo. E nós temos também a sulfaziazina de prata, que é usado para queimaduras e também para feridas infectadas, né, porque ela é um antibiótico e contém prata. E também temos a papaina e a colagenase, que essas duas são coberturas enzimáticas, porém elas são não seletivas, então ela destrói tanto o tecido necrótico quanto o tecido de granulação. Então, assim, seria basicamente quase de última escolha, mas por ser barato, é o que a gente tem nas unidades. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Boa noite, sou Ilderlene, acadêmica do 9º período de enfermagem, da FAP. Vou falar um pouquinho sobre o curativo dreno de tórax. O dreno de tórax é um procedimento realizado pelo médico que consiste na introdução de um dreno no espaço pleural ou o espaço mediastinal. Normalmente esse tubo é inserido para restabelecimento de uma pressão negativa no espaço pleural, com o objetivo de remover líquidos, ar e sólidos. Os princípios dessa drenagem é por ação de gravidade. Entanto, o dreno de tórax vai ser inserido na 3ª a 5º espaço intercostal, sobre a linha média axilar, e entanto o selo d'água vai ter que ficar na gravidade, embaixo. Não pode ficar no mesmo nível do dreno.
E quais as indicações que tem para se utilizar o dreno de tórax? Normalmente quando tem os pneumotórax, que é o ar na cavidade, hemotórax, que é o acúmulo de sangue no espaço pleural, derrame pleural, é o líquido no espaço pleural, o quilotórax, é o acúmulo de líquido linfático dentro do espaço pleural, o empiemia é causado pela infecção, acúmulo de pus dentro do espaço pleural. Agora eu vou apresentar alguns materiais que são utilizados no curativo do dreno de tórax. Nós vamos ter a pinça Kelly, a pinça anatômica, a tesoura reta, gás estéreo, agulha 40 por 12 ou 25 por 10, esparadrapo, cloricidina alcoólica, ou soro fisiológico. Esse aqui vai ser como um cálice, que vai ser tipo para tirar o conteúdo do selo d'água, para colocar lá dentro do espurro. Um campo fenestrado, luva de procedimento, luva estéreo. E sem contar que nós vamos precisar dos IPIs, né? Que é máscara, óculos, luva, máscara. Agora eu vou falar a respeito do curativo, da troca do curativo. Quando o tubo é inserido na pleura, após as 24 horas da inserção do dreno no tórax do paciente, o curativo fica aos cuidados do médico cirurgião. Após dessas 24 horas, o curativo já fica na competência do enfermeiro, que a sua troca é uma vez por dia e quando estiver saturado ou solto. Normalmente, você vai ter que verificar o protocolo da sua unidade. Às vezes, conforme o protocolo, eles utilizam depois do banho do paciente realizar todos os curativos. Agora eu vou falar da retirada do curativo do dreno. Primeiro de tudo, você vai higienizar suas mãos, você vai entrar, explicar o procedimento para o paciente, a finalidade daquele curativo, vai conversar com o seu paciente, perguntar se ele está sentindo alguma dor. Aí você vai utilizar os EPIs, né, que é o óculos, a máscara e a luva de procedimento. Que agora, quando você vai fazer o curativo da retirada do curativo, você vai utilizar luvas de procedimento. Vai usar cloricidina alcoólica ou álcool 70, entendeu? Você vai colocar as luvas, né? Vai beber os gases com cloricidina e vai segurar com uma mão o tubo e a outra ir tentando retirar o curativo com cuidado. Após ter retirado o curativo, você vai observar a pele do paciente, se tem algum sinal de logismo, edema, calor, a qualidade da secreção, se está moderada, se está leve, se tem muito exudato. Após a retirada do curativo, com a luva de procedimento, você vai retirar a luva. Agora, como vai ser o curativo da inserção do tórax, esse curativo ele é estéreo, você vai ter que utilizar a luva estéreo. Normalmente, vai utilizar as pinças, né, estéreo, que tem a pinça Kelly e a pinça anatômica e gases estéreos. Eu não vou fazer aqui com os materiais, eu vou fazer mesmo com a mão. Faz de conta que eu tô com a luva estéreo. Você vai pegar as gases,
cloricidina ou álcool 70. Você vai limpar a inserção do dreno de dentro para fora, aí você descarta. De dentro para fora, você descarta. De dentro para fora, descarta. De dentro para fora, você descarta. Em redor de toda a inserção do dreno, tá? Eu tô com as luvas estéreo, né? As gases estéreo. Agora eu vou limpar a inserção do dreno. Normalmente se limpa de dentro para fora, aí você troca. De dentro para fora, você troca. De dentro para fora, você troca. Aí agora nós vamos limpar o restante do dreno até na emenda do conector. Pode ser com cloricidina ou álcool 70. Você vai limpar, aí você joga, pega outro, vai limpar, pega outro, vai limpar. Tá. Agora nós vamos fazer a colocação do curativo. Esse curativo eu vou fazer de uma forma, mas tem outras formas de ser feito, tá? Esse curativo você vai, não se esqueça de ser tudo estéreo, tá? Você vai recortar aqui para ele encaixar certinho ali embaixo. Vai recortar o outro por em cima. Com essa abertura ele vai encaixar certinho. Agora, igual eu tive vendo, esse curativo, ele também pega um pedaço do dreno. Pode ver aqui que tá, ó. Aqui eu coloquei outro esparadrapo aqui, sem cola, para não colar aqui na extensão do dreno. Só para ajudar a fixar esse dreno. Aí, você vem com outro maior, do mesmo jeito. Aqui tá uma fita para não colar. Quando for retirar, fica fácil não colar no dreno. Com a identificação, né? Com a data, o horário, o número do dreno. O número do dreno e a pessoa responsável que fez o curativo. Essa aqui é um pouquinho maior pra gente colocar e cobrir aqui a inserção. É assim, eu tive a ver, igual eu já falei, tem outras formas de fazer o curativo. Esse aqui, eu tive a pensar. Isso aqui, tipo assim, tá protegendo contra os micro-organismos, para menos risco de infecção. Só que, por outro lado, ele, tipo assim, você não tem visualidade do catéter, do tubo, do dreno, né? E nem das gases. Esse curativo, normalmente, é trocado uma vez por dia, conforme o protocolo da instituição que você está trabalhando, como já foi dito. E o outro forma do curativo que eu tive a ver, ele não tem essa parte,
É tipo aquele que coloca só o curativo aqui embaixo e coloca um esparadrapo e fica aberto aqui. A vantagem é que você tem uma boa visualidade do tubo, mas a desvantagem é que não tá coberto, então corre risco de ter mais infecção. Eu preferi por esse. Tem o ruim que você não vai conseguir visualizar, né, o tubo, e a secreção dos curativos. Mas ele tá protegendo contra micro-organismo, evitando o risco de infecção. Agora eu vou falar sobre a troca do selo d'água. Normalmente, esse selo, ele tem que ficar abaixo do nível do dreno do tórax do paciente. Ele é pela gravidade. Ele não pode ficar no mesmo nível do dreno. Tá aqui em cima só para eu fazer a demonstração. Como eu vou falar agora da troca do selo d'água, primeiro de tudo você vai clampear, né? Para não ter retorno pro dreno do paciente. Eu vou fazer aqui em cima só para ficar melhor para visualização. Normalmente, essa troca de selo d'água vai depender do protocolo da sua unidade. Tem protocolo que fala que a troca é de 12 horas, de 12 em 12 horas, outros falam de 24 horas. Vai depender do protocolo da unidade que você trabalha. Claro, se for necessário trocar antes, pode-se fazer. Como já foi dito, né, esse frasco, o selo d'água é mantido abaixo do nível do tórax do paciente, vai estar aqui em cima, mas ele está clampeado, não tem problema algum quando tiver clampeado. Mesmo um exemplo, se você tem que levar o paciente para fazer um exame e tudo, ele tem um dreno de tórax, você clampeia. E também não tem nenhum problema se o paciente ele debula normal, anda não precisa de apoio, nenhum auxílio. Mesmo que ele for caminhando, esse pode estar desclampeado, sem problema algum. Ele só não pode ficar no mesmo nível do dreno do tórax do paciente. Porque é até orientado aqueles pacientes que caminha com o dreno e tudo para melhorar a drenagem, mas aí vai estar desclampeado, só que o selo d'água vai estar abaixo do nível do tórax. Ele pode caminhar normal, até ajuda, é uma orientação de quem faz o uso de dreno de tórax e não tem nenhuma contraindicação fazer caminhar. Aqui eu vou clampear e vou explicar. Como você pode ver, esse selo ele tem que ser identificado com o nome do paciente. Alguns lugares colocam o número do leito, o número do quarto, a data que foi, o horário que foi realizada a troca e o nome do profissional que realizou a troca. Vamos supor que ele tem aqui. E você também tem que colocar a quantidade de soro ou água destilada. Nesse frasco, você coloca 500 ml de água destilada ou soro fisiológico. Tem que ser estéril. Tá? E tá anotado aqui também a quantidade de água ou soro que foi colocado. Nesse caso, vamos supor que aqui tem 500 ml. Aí, você pode ver que aqui é graduado, né? Normalmente, se coloca uma fita e coloca um risquinho para dizer a quantidade de água que foi colocado. Mas como tá marcado aqui, não é preciso pôr a fita, né? Que as informações tá tudo aqui. Vamos supor que aqui tá aqui anotado 500 ml de água destilada. Eu vou vir aqui, 500 ml. Isso já é a água que foi colocada, a água destilada ou soro. Como esse selo ficou no paciente já de 12 a 24 horas, agora nós temos que ver
a quantidade que foi drenado de dentro da pleura do paciente. Vamos ver aqui, foi drenado 100, 200, então tem 700. Você não vai anotar 700, você vai tirar os 500, que é o que sempre o selo vai ter, e vai ver a quantidade que está a mais de 500, então são 200. Aí você vai fazer a anotação da quantidade drenada e a cada 6 horas. Aí você vai anotar a quantidade, o aspecto do dreno, porque tem o líquido pode ficar aqui ceroso, pode ficar leitoso, purulento, hemático, entendeu? Porque vai vir drenando de dentro da pleura do paciente. Então, aqui não vai ficar como fosse uma água destilada de um soro, ele vai ficar com cor. Aí você tem que fazer a anotação da quantidade que foi drenada a mais de 500, o aspecto que tá esse líquido, para você fazer a anotação de enfermagem. E no caso, se um exemplo, porque cada paciente é paciente, um exemplo. Tem esse selo d'água, ele é anotado essa quantidade de verificação em 6 horas. Mas caso haja uma drenagem acima, superior de 100 ml horas, você vai ter que fazer essa troca antes. Porque é sinal que tem muita coisa dentro da pleura do paciente e está drenando. Então tem que ficar atento. Não quer dizer que só porque no protocolo está a cada 6 horas, você ir lá olhar, e se o paciente está drenando mais de 100 ml por hora, então quer dizer, vai transbordar e vai retornar para o paciente. Então tem que ter esse cuidado. Vai depender do paciente, né? Cada caso é um caso. Aí agora eu vou fazer a demonstração como retirar o líquido aqui e repor. Agora eu vou fazer a demonstração retirando o conteúdo drenado, já feito as anotações, a quantidade que foi drenado, o aspecto que foi drenado, que tá. Agora você vai copiar. Aqui tem muito importante. Esse tubo aqui, ele é estéril. Você não pode contaminar. Por isso aqui nós temos um campo estéril para você pousar ele e tomar cuidado de não tocar nada para não contaminar. Aqui, igual foi dito, né? 500 ml é da água destilada ou soro e foi drenado do tórax do paciente 200. Aí você já vai anotar no prontuário do paciente. Aí você, aqui, isso aqui é um cálice, que é tipo um apoio que nós temos para fazer o despejo desse líquido, para depois ir lá e jogar lá no escuro. Fazer conta, tá? Aí agora nós temos que tirar os resíduos que ficou aqui dentro. Nós vamos pegar o soro ou água destilada. Faz de conta que tá tudo encapado. Desencapei. Aí vamos fazer de conta. Mais ou menos uns 100 ml. Vai fazer movimentos circulares. E jogar. Se for preciso, ainda ficou lá um pouco de resíduo. Você vai... Água destilada ou soro, estéril, entendeu? Porque aqui tem que estar estéril para não contaminar o paciente lá na pleura, tá? Vai, pronto. Tá limpo, não tem nenhum resíduo. Aí nós vamos agora colocar 500 ml de água destilada ou soro. Pronto, faz de conta, tá aqui. 500 ml. De soro. Aí agora já tá, aí você vai identificar o nome do paciente, a data, o horário,
a quantidade, 500 ml de soro e o profissional. Aí você vem com cuidado para não contaminar. Vai colocar aqui e vai vedar, bem vedado. Sem contar que isso aqui tá clampeado, tá, gente? Porque por isso que tá no mesmo nível aqui do tórax do paciente. Aí, então, aí eu fiz todas as minhas anotações, a quantidade que foi drenado do tórax, o aspecto, a cor, e no final vai ser tipo fazendo balanço hídrico, a perda que o paciente vai ter durante o dia. E vai ser tudo anotado no prontuário do paciente. Após terminar, né, a troca do selo d'água, nós vamos amarrar ele no leito do paciente. Tem uns selos d'água que eles têm o suporte de ficar no chão, mas nesse caso aqui não tem, então ele vai ser amarrado no leito do paciente. Após amarrado, você vai clampear, né? E vai verificar se tá drenando, se tá borbulhando, se tá tudo ok. Estando tudo ok, você vai deixar o paciente em conforto, deixar a sala organizada, recolher todos os materiais e colocar nos seus devidos lugares e fazer as anotações de enfermagem. Bom, gente, agora a gente vai falar nossas experiências, né, que a gente já viu no campo de estágio até o dia que a gente fez o último dia, né? Como eu falei da ostomia, durante o tempo que a gente fez estágio, a gente fez uma visita domiciliar lá no Frei Silvestre. E a gente teve uma paciente que estava com bolsa de colostomia e ela fez a retirada do ânus, né, porque ela teve um CA de intestino, na proximidade mesmo do ânus, e ela precisou fazer essa retirada. Então o caso dela ficou um pouco complicado, porque pro resto da vida dela agora ela vai ter que usar essa bolsa. E a bolsa que ela usa é aquela simples, com troca diária. Para isso ela recebe ajuda das noras dela e ela mesma. Já é uma senhora de idade e até quando a gente fez a visita lá estava tudo bem com ela. Bem, no tempo que nós ficamos de estágio, no caso, nós ainda não conseguimos fazer um curativo de dreno de tórax. Então, eu não tive nenhuma experiência ainda profissional. Como eu falei de feridas, nós na UBS, que nós ficamos a primeira Frei Silvestre, nós tínhamos a sulfadiazina e o AGE. Já no Madre Teresa nós tínhamos apenas o AGE. A sulfadiazina, ela é usada em primeira escolha para curativos de queimadura, né? Porque geralmente a ferida de queimadura, ela causa mais infecção, né? Mais propensa. Então é usada a sulfadiazina. Por ser um antibiótico. Mas ela também é usada para outros tipos de feridas sem ser queimaduras que estão infectadas, justamente por ser antibiótico e por conter prata, né? E o AGE, ele só forma tecido de granulação, ele não faz nem desbridamento e não faz nada, só forma tecido de granulação. Então ele, sim, não seria muito utilizável, né? Mas é o que nós temos. E é isso, a gente pegou várias feridas lá na UBS, né? Todas as 3. Tivemos bastante contato com feridas já. Então, era isso. Tchau.